E aí, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, professor Sidney. E hoje vamos dar continuidade aí na nossa unidade curricular, né, Game Design, trazendo aí a continuação da aula anterior, contando histórias, né, tentando entender aí conceitos importantes do Game Design, beleza? Ficamos pendentes aí na atividade do GDD, né, do nosso documento aí Game Design, ok? Então nós vamos dar continuidade na elaboração ali do Game Design, vou deixar um tempinho para vocês aí para a gente finalizar isso, tá bom? E a gente vai ver aqui agora a criação do antagonista, né? E seu servo leal, seguindo etapas da criação vista na aula que a gente viu agora há pouco, e o conceito do vilão visto na aula de hoje, tá bom? Então, conceito da aula passada, retrasada, né? Conceito do vilão também. E a gente vai misturar esses conceitos e vai trazer esse documento aqui para a aula de hoje, tá? Eu vou deixar aí que uns 10 minutinhos aí para a gente dar início aí nessa etapa aí, tá? Tá bom? Finalizando aqui, então, a gente vai identificar através desses conceitos aí características do vilão, né, dos jogos digitais, e motivação e suas motivações, sua presença e sua ação dentro desse processo aqui, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, a gente fica com essa atividade aqui e eu começo daí com um novo conteúdo daí da próxima aula, beleza? E a gente tem que finalizar esse documento aí, tá, turma? Temos que fazer, porque as próximas etapas aí, a gente vai colocar bastante a mão na massa aí, cheio de atividades, tá? Vai ser menos conteúdo, mais atividade. Então a gente precisa terminar esse documento aí que é importante para a gente finalizar aí o segundo trimestre nosso, né? O segundo trimestre está quase aí, finalizando o mês, começando o outro e já terminando, bem dizer, aí, o nosso segundo trimestre, beleza? Tem uma aula bem elaborada, melhor aí para vocês aí as próximas etapas aí, mais construção, e a gente precisa entender esses conceitos aí e terminar, beleza? Vou abrir aqui nossa sala de aula, deixa eu ver aqui como que tá aqui. Ah, vocês fizeram, bastante gente fez aí a próxima etapa, né? Então a gente pode dar continuidade aí à nossa aula aí, né? Tem alguém aí que ficou pendente, que precisa atualizar, fazer alguma coisa, dar uma continuidade aí? A gente fica aí 5 minutinhos, 10 minutinhos aí para resolver isso, tá? Vocês estão de parabéns então, né? Ficou 11 pendentes, 14 me entregou, tá? As etapas anteriores tá mais ou menos, né? Tem ali a primeira etapa tem 23 entregues, as outras etapas ali tem poucas entregas, né? 12 na segunda, 12 na terceira e essa última etapa aqui que a gente está vendo tem 14 entregas, tá? Então aí está um número mais ou menos aí, né? A porcentagem nossa aí, né, professora Nicole? Porcentagem aí não tá satisfatória ainda, tá? Lembrando que a gente precisa entregar, esses documentos vão ser um documento só e a gente vai entregar agora, no final do trimestre aí, do segundo trimestre. Beleza? Vou contar aqui então um tempinho aqui, acho que uns 5, 10 minutinhos a mais aí pra gente só organizar esses documentos pendentes aí. Beleza, Bernardo, obrigado. Isso aí, obrigado. Vou dar uma olhada lá depois, tá bom? Obrigado, meu amigo. Eu vi aqui que a Chloe colocou comentário aqui na turma errada, eu acho. Deixa eu ver aqui. No mural do Game Design,
Aí eu fiquei perdido aqui agora, Chloe. Da onde que é esse comentário aqui? A Yali também colocou aqui. Colocou no Game Design. Ah, atividade de ontem, né? Beleza, só dá uma olhada ali, não tem problema, tá? Só para o professor saber. Beleza, Yali, tranquilo então. Então, mais uns minutinhos aí para ver que se tem mais alguém que precisa se organizar, tá? A gente vai dar continuidade então no próximo slide aqui. Deixa eu fechar esse aqui e abrir o outro. Beleza. Então, nessa aula de hoje aqui, né, essa aula 21, dentro da mente ainda do Game Design, a gente está contando histórias, tentando entender conceitos aí para ajudar a gente a desenvolver aí o nosso jogo, beleza? Quem está com o GDD em dia aí, dá um ok, professor aí. A Yali, tá ok. Bernardo, Caio, quem mais? Yasmin, a Thaís. Me digam aí como que vocês estão. Lembrando que vocês estão em grupo, né, turma? Então, aqui, como a Yali falou que está finalizado, eu acredito que com ela tem 4 pessoas, né? Pelo menos 2. Cada grupo aí tem 2 ou 4 pessoas, né? Eu não lembro aí exatamente como a gente organizou isso. Mas aí, no mínimo, 2 pessoas. E aí, eu acho que no máximo 3, 4 pessoas aí deve ter dentro desses grupos aí. Então, fica mais fácil a organização desse documento aí, tá? Então, por favor, vamos entregar ele, tá? Ele vai valer nota aí para vocês. Beleza, tranquilo. A gente vai usar aí as ferramentas Twin e GDevelop. GDevelop. Alguém conhece aí essas ferramentas aí? Criação de roteiro dentro do Twin e história narrativa ali, que é a construção de jogo. Vamos dizer que podemos considerar como uma engine o GDevelop, tá? Então aí quem conhece aí, me dá um ok aí, me dá um comentário aí. Conhece não, Pedro? Tá, a gente vai usar essas ferramentas então nas nossas próximas aulas aí, tá? Vamos desenvolver, vamos criar aí o nosso mini game aí, tá? A gente pode usar, eu vou trazer um tema fixo já, tá? Uma história fixa, um enredo fixo, e a gente vai construir aí a nossa história em cima desse tema fixo. Mas, se vocês quiserem aproveitar aí o documento GDD de vocês e migrar para cá, pode fazer, tá? Mas eu recomendo a gente usar a mesma linguagem, o mesmo tema, a mesma história para ficar mais fácil, tá? O Luiz falou que não conhece também, tá? Eu vou explicar, começar a aula, vou explicar alguns conceitos, e depois eu passo alguns vídeos também para complementar esses conceitos aí, e a gente vai colocar bastante mão na massa aí, em cima dessas ferramentas aí, tá bom? Deixar mais uns minutinhos aí que eu prometi para vocês aí sobre o GDD, quem está se organizando ainda. Tem mais alguém se organizando aí? Eu vou deixar essa tela cheia aí, vou mutar meu microfone aqui, vou tomar um gole de café. E aí dá os minutinhos para vocês aí. Então vamos lá, turma. Vamos dar início aí. Nossa aula também é curta hoje, né? Mas vamos dar início, pelo menos, aqui no que eu tinha programado, tá? Então a gente vai até 11h55, né? Isso. Então a gente tem aí
pouquinho tempo de aula, tá? Mas a gente vai dar início, pelo menos. Então a gente vai criar um roteiro, estrutura narrativa de minigame, contemplar aqui protagonista, coadjuvante e antagonista, tá? Esses conceitos a gente viu nas aulas anteriores e a gente vai implementar isso usando algumas ferramentas, como a Twine, como eu falei para vocês, História Interativa e a GDLove, tá? Beleza? Então, com base nas últimas aulas, nós iremos aplicar, né, esses aprendizados aí de narrativas e personagens, criação aí, transformando num minigame aí de storytelling, né? Então vamos transformar aí o nosso conceito aí, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, numa ideia aí de mini-jogo, né? De um minigame. Mas antes, o que vocês acharam das aulas de construção de narrativas de personagens? Uma pergunta aí para vocês. Gostaria de compartilhar com vocês aí essas questões aí, queria saber a opinião de vocês, o feedback de vocês aí. Pergunta o que vocês acharam das aulas de construção de narrativas e personagens. E aí a gente vai finalizando aí, né, essa etapa do trimestre aí, terminando ali, confeccionando o nosso GDD, tá? Eu preciso que vocês terminem. Estou aguardando a resposta de vocês ainda. Enquanto vocês respondem aí para mim aí no chat, eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Mas eu estou aguardando ainda a resposta de vocês aí, tá? Thaís, Yasmin, Luiz, o Pedro, o Leonardo, me respondam aí, por favor. Tá? Então, assim, o que vocês acharam das aulas de construção de narrativas de personagem até agora, né? Então, nós vamos trabalhar por etapas na criação do nosso roteiro, né? Então, vamos tentar entender, então, agora como que funciona a mente de um roteirista, né? Eu lembro que eu tenho comentado com vocês na última aula sobre a minha experiência, né? De estar assistindo o X-Pirito, né? A série do Chaves, do documentário do Chaves, né? Da HBO. Não é um comentário, né? É uma série, mas baseada em fatos reais. E eu fiquei ali viajando um pouco ali como que funciona a mente de um criador, né? Porque o Chaves ele criou vários personagens da televisão mexicana, Chapolin, e o Chaves é o mais conhecido, mas existem inúmeros personagens que ele criou. E ele criou ali a vila do Chaves ali, da vida dele, do dia a dia dele, lá da infância dele, da construção da história dele, da cultura dele. Criou os personagens e, né, e deu vida para aquele roteiro lá, para aquela história. E na série mostra a mente do criador escrevendo, né? Quando ele está escrevendo, aparece na mente dele, assim, um momento, assim, aparece a mente dele, os personagens ali aparecendo na mente dele ali, as coisas aparecendo na mente dele, ele vendo pessoas na rua já incrementando vida para os personagens dele. Então, é bem interessante, assim, como que funciona, né, a mente de um criador. E nessa primeira etapa aqui, a gente vai elaborar, né, vai planejar o nosso roteiro e a nossa estrutura narrativa em 3 atos. Então, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, o Twine. Essa ferramenta ela é online gratuita, tá? Não vamos precisar instalar nada nas nossas máquinas, vamos usar de forma web. Muito fácil de usar, intuitiva ali, a gente vai trabalhar junto, a gente vai ensinar vocês a usar. Voltada para a criação de histórias interativas com múltiplos caminhos. Então a gente vai parar de escrever ali nossos textos ali, o nosso roteiro, de forma manual que a gente usava antes, no papel ou aí no documento do Word, né, ou do Doc aí do BR Office, que vocês usam aí. E a gente vai colocar essa narrativa na nossa história, então, ou caderno, quem usa caderno aí, vai transformar essa narrativa aí, essa história, usando a ferramenta Twine. Beleza? O objetivo, né, dessa aula, desses nossos encontros agora, vai ser criar estruturas narrativas do jogo. Por exemplo, aqui, o tema que eu vou trazer para vocês, e a gente vai trabalhar em cima disso, o resgate da joia da coragem. Então anotem isso aí no caderno de vocês, já fique pensando na história como que vai ser, a gente vai desenvolver isso. Vamos definir aqui escolhas e possíveis finais dessa aventura, tá?
Meio que eu vou direcionar vocês aqui para esse roteiro aqui agora, mas incentivando e motivando vocês de como usar as ideias para construir isso, tá? É um modelo criado aqui por mim, só que eu vou direcionar vocês a desenvolver essa aptidão aí, esse conceito para vocês criarem as etapas e os jogos de vocês, narrativa de vocês, ok? Esse é o objetivo. Twine, então, um programa online, né, com foco em criação de roteiro para game. Então tá ali o link dele, tá? Eu vou colocar o link para vocês lá daqui a pouquinho no mural lá da nossa turma, beleza? Então o foco dele é em criação aí de roteiros para games. Já vou abrir ele também online para vocês conhecerem, tá? Se vocês quiserem já abrir ele também já podem abrir. Criar uma conta lá é bem interessante para vocês poderem salvar, né? Dar os seus saves ali dos documentos de vocês. E a dica importante, no Twine você pode escrever o roteiro usando passagens interligadas, simular variáveis como itens e decisões de jogador, por exemplo, mapa, e visualizar toda a estrutura narrativa como um fluxograma. Beleza? Então, antes de a gente ir para o próximo slide, vamos abrir lá esse endereço aí. Deixa eu só abrir aqui a minha página. Eu já compartilho com vocês aí. Tá? Então, aqui a minha página, né? Nossa página aqui. Então, eu tenho aqui... Primeiro, eu abri uma página aqui, outra, né? Porque já está meu login lá feito. Então, quando eu entro, já entra automático. Então, quando você entra a primeira vez, digita lá o link que eu vou deixar para vocês ali agora. Deixa eu colocar lá para vocês. Deixa eu só copiar o link lá de novo, que não copiou. Mas que coisa. Agora sim. Então esse é o link, pegue lá no mural, tá? Então quando entra aqui, né, ele diz ali para você: olá, Twine, deixa eu aumentar aqui. Twine é uma ferramenta de código fonte aberto para contar histórias interativas e não lineares. Tem algumas coisas que você precisa saber antes de começar. Vamos lá. É a sua primeira vez aqui? Se esta é a sua primeira vez no Twine, deixe-me dar boas-vindas. O livro da receita do Twine é um ótimo recurso para aprender a usar Twine. Você nunca usou o Twine? Esse é o bom lugar para começar, beleza? Então, seu trabalho fica salvo aqui, né? Fica salvo somente no seu computador, então por isso você tem que salvar. Isso significa que você não precisa criar uma conta para usar o Twine 2 e tudo que você cria não ficará salvo em seu servidor. Sabe-se lá onde, né, que fica esse servidor, fica sempre lá no seu computador. Mas se você esquecer dessas duas coisas muito importantes, como seu trabalho fica salvo apenas no seu navegador, tudo será perdido e você, né, limpar os dados salvos. Não queremos isso, então lembre-se de frequentemente colocar o botão arquivar. Você pode então publicar essas histórias individualmente com arquivos usando o menu de cada história na lista das histórias. Tanto os arquivos como os arquivos da história podem ser importados de volta para o Twine a qualquer momento. Recomendo então criar uma pastinha para vocês aí no computador de vocês e salvar os arquivos. Segundo, qualquer pessoa com acesso a esse navegador poderá ver as suas histórias, né, e alterá-las. Portanto, caso tenha alguém que mexa aí no seu computador, é melhor criar um perfil separado só para isso. Beleza? São algumas instruções aí. Pronto. Agradecemos a leitura. Vamos ir para as histórias, né? Então, aqui está
como é a interface do nosso Twine aqui, tá? Novo, história, ó, você não há nenhuma história salva, você pode criar uma história ou importar uma história já existente em um arquivo, tá? Novo, editar, etiqueta, renomear, publicar, tá? Vou fechar aqui, vou lá para minha página que está aberta, tá? Aqui eu tenho já algumas coisas criadas já, né? Aqui aula 1, que é a nossa aula, aqui tem o início aqui, né? Passagem, como que funciona. Aqui tem um resgate da joia, já o que a gente vai trabalhar, como que funciona, tá? Eu vou deixar o arquivo para vocês depois. Minto, não vou deixar o arquivo para vocês não, a gente vai criar etapa por etapa aqui, tá? Vou liberando para vocês as etapas. E a gente tem aqui, daí, toda essa parte aí, tá? Do Twine, beleza? Voltando lá no nosso slide, então, continuando a nossa aula, que já vai se encerrar, né? Mais 5 minutos, eu acho. Mais 5 minutos, né? Mais uns 7 minutos, na verdade. Tá? Então, vamos lá, a nossa aula, continuar a nossa aula. Então, conseguiram entrar, conseguiram ver como que funciona, tá? Depois a gente vai ver certinho, tá? Essas etapas aí, fique tranquilo. Primeira etapa nossa, então, aqui é o planejamento da história e o roteiro. Beleza? Tranquilos? Eu já mostrei o Twine para vocês e não quero que vocês mexam nele agora. Então, o certo aqui agora é, antes de abrir o Twine, vamos planejar a nossa narrativa em 3 atos. Então, esquece agora um pouco o Twine lá, deixa ele de lado. Depois, na tua casa aí, ou outra hora fora da aula, se você quiser navegar e interagir um pouco lá, é bem aceito, seja bem-vindo. Faça lá o seu tour pelo site, tá? Mas antes disso, vamos criar aqui as nossas etapas, né? Eu nem sei se vai dar tempo da gente começar todas as etapas, mas vamos dar início mesmo assim. Assim como sugerido, né, na aula, usaremos os personagens e a estrutura de fases que já a atividades propõe. Então, assim, como eu falei para vocês, poderíamos criar a etapa de vocês, a história de vocês, sim, mas vamos trabalhar no mesmo pensamento, na mesma coisa, que é muito mais fácil, na mesma estrutura, né, na criação de personagens aqui. Então vamos lá. Personagens que nós vamos ter. O nosso protagonista vai ser Elara, uma jovem habitante da vila. Coadjuvante vai ser o mentor, um velho sábio que guarda as histórias da joia. E antagonista vai ser o Goblin. É um ardiloso que rouba a joia. Beleza? Registrem essas informações aí para a gente poder dar continuidade depois. Tá bom? Dá um print aí, salva, copia e cola no... Pode usar o Notepad aí, o arquivo de notas aí. Salva essas informações aí, tá? Eu vou estar liberando informações para vocês agora, a partir de cada slide aí, sobre a nossa história, sobre o nosso roteiro, as etapas certinho, tá? Vocês vão copiando e colando, vão salvando tudo num arquivo só. Depois eu ensino vocês a usar esse arquivo aí para importar lá no Twine. Beleza? Acho que deu tempo aqui. Dentro ainda da primeira etapa, nós temos aqui a estrutura da fase e os atos, tá? Então, nós temos 3 atos, lembra que a gente falou? Nosso propósito aqui era criar esses 3 atos. Então, o ato 1, o mundo comum, primeiro nível, né? Level 1. A Vila de Elara está em perigo. A joia da coragem foi roubada. O velho sábio incube Elara da missão de recuperá-la, explicando que há 2 caminhos possíveis para chegar ao covil do Globen. Beleza? Essa é a nossa história. Ato 2. Level 2. A travessia do limiar. Então, no ato 2, Elara deve fazer uma primeira grande escolha dentro desse roteiro, desse trama aqui. Ela deve decidir seguir pela floresta densa ou seguir pelas cavernas escuras, né? Esse é o dilema aqui da etapa 2, do ato 2. E cada caminho oferece uma sugestão e uma mensagem diferente ali para a nossa Elara. Beleza, turma? E o ato 3, então, é o grande confronto,
é o level 3, né? Lara chega ali no nível 3 ao covil de Goblin. Ali ela terá a escolha final: usar a força bruta ou a astúcia para recuperar a joia. E isso levará a finais diferentes. Então nós teremos finais diferentes aqui na nossa trama, no nosso roteiro. Beleza, turma? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, Leonardo? Então aqui nós temos um fluxo, nosso fluxograma simples aqui, depois eu vou mostrar ele mais elaborado. Fluxograma simples, né? Deixa eu até pegar a minha caneta aqui. Então nós temos aqui o nosso início, né? O nosso início. Temos a parte da escolha. Floresta ou caverna, né? Nós temos que escolher aqui que caminho a gente deve seguir. Essas duas opções aqui vai levar a gente no covil, tá? Só que vai ter uma história diferente aqui apresentada para nós. E depois aqui do covil a gente tem a escolha de lutar, né? Lutar ou conversar. Então aqui você vai lutar ou conversar, né? Duas opções. E nós vamos gerar final diferente, né? Finais diferentes, tá ok? Beleza? Então, início, escolha, floresta ou caverna, chegada no covil, escolha de novo, lutar ou conversar e o final, tá? Final aqui a gente pode ser final 1, final 2, ou até um terceiro final aqui talvez. A gente que vai decidir isso. Beleza? E a gente fica por aqui então, turma. A próxima aula a gente continua a elaboração aí do nosso projeto, né? Tá bom? Beleza? Aquele abraço para vocês aí então. Tudo de bom. Até a próxima.